E hoje eu vou falar também de um livro, especificamente esse livro aqui, The Stoic Challenge, do William B. Irvine, também autor desse livro maravilhoso que chama A Guide to the Good Life. Depois eu posso gravar alguma coisa a respeito. E ele tenta juntar estoicismo com os conhecimentos mais avançados da medicina de hoje. Então ele começa falando aqui na introdução de um dia no aeroporto, onde, como vocês podem imaginar, aconteceu um atraso no voo, falaram para ele entrar no avião, aí saíram do avião, aí falaram para entrar de novo, aí tinha uma mala que não colocaram dentro, e aí tiveram que abrir de novo a porta das malas, aí não conseguiram fechar, e mandaram ele para casa. Para casa não, aí mandaram ele para um hotel, aí ele pegou um ônibus até chegar no hotel, aí chegou no hotel, o quarto dele estava desarrumado, era um quarto errado, aí ele volta. E tudo mais, e nisso ele vai falando que ele via as pessoas gritando, cheias de raiva, violência, e ele foi uma das primeiras que começou a gritar também, começou a ter uma coisa de raiva, né? E aí ele racionalizou na cabeça e falou, acho que os estoicos estão me testando, bem bolado. Ele entendeu dessa forma. Aí ele chegou no hotel, viu o quarto que estava desarrumado e fala assim, nossa, essa foi boa, hein? Por essa eu não esperava. E ele fala aqui, ó, para muitos de nós, ficar frustrado ou bravo é a resposta natural pela gente não conseguir o que a gente quer. E ficar bravo é simplesmente o que a gente faz. Ainda bem que existe uma resposta alternativa, que ele chama de Stoic Test Strategy, estratégia teste dos estoicos. Que é mais ou menos isso, que quando a gente recebe um setback, um problema, que vai levar a gente para trás, a gente pensa como se fosse um teste, como se fosse eles estão querendo testar a nossa resiliência, a nossa compostura. Será que ele está estudando aí estoicismo, acabou de criar uma família, acabou de ter filho, sei lá, está trabalhando, será que ele está preparado mesmo? Vamos jogar um teste aí para ele ver como é que ele reage. É um bom jeito de olhar, né? E como a gente caracteriza uma situação, o sentido que a gente dá para uma situação, tem um profundo impacto na resposta emocional que a gente tem, que a gente dá a isso. Uma coisa comum que o pessoal fala sobre estoicismo é que o pessoal é sem emoção, né? Aquela imagem da vaca ruminando e fala que o estoico, aconteça o que acontecer, tá assim. Na verdade não é isso, eles não têm nada contra emoção boa, eles só têm algo contra emoção ruim, como fala aqui. O objetivo não era banir todas as emoções, mas minimizar o número de emoções negativas, como frustração, raiva, luto e inveja. E aqui vem uma definição muito boa dos estoicos, que fala assim, uma pessoa paciente é uma pessoa que pode sofrer um problema sem reclamar. Essa é uma pessoa paciente. E isso não é, no entanto, que ele coloca aqui, o que os estoicos estavam fazendo. O objetivo deles não era ficar calmo enquanto sofriam um problema, mas realmente experienciar um problema sem sofrer. É uma baita diferença. A ideia deles é dar um outro sentido para o que está acontecendo e evitar, não só de reclamar sofrendo, mas tirar essa coisa de não estou sofrendo, estou sendo testado. Nossa, interessante isso. É engraçado a gente pensar dessa forma, mas é um jeito da gente lidar com todas as incertezas, tudo que está fora do nosso controle na vida. E hoje a gente vai até a parte 1, capítulo 1. Então, lidando com os desafios da vida e problemas. Aí ele fala aqui que às vezes a sua vida está indo tranquilamente, de repente parece um obstáculo. Isso é a história da vida de todo mundo, né? O plano que você fez agora não pode mais ser aplicado porque aconteceu alguma coisa. Tem até uma frase que eu gosto do treinador, eu acho que é do Mike Tyson, inclusive, que ele fala que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E o soco na cara pode ser o setback, o significado que você dá para esse setback. Ele define aqui que às vezes é a natureza que vai te fazer um setback, um problema, mas na maior parte do tempo não é a natureza que vai atrapalhar o seu progresso. São outras pessoas. E a maioria das vezes, elas fazem sem querer. Ele fala para você lembrar que muitas vezes é sem querer, mas também tem vezes que é querendo, que elas fazem. Por exemplo, se você pune uma criança que foi mal na escola e ela não pode mais assistir TV, não pode mais jogar videogame, tem alguma coisa dessa forma. E ele também fala para a gente pensar
que a gente também é o causador de males para muitas pessoas. Você pode se colocar no lugar da outra pessoa e você, sem querer ou querendo, dependendo, também causa a mesma coisa que você está falando que as outras pessoas estão causando para você. E assim fica mais fácil de perdoar. E aí tem uma frase aqui do Sêneca que eu acho que cai perfeitamente nisso. Ele fala assim: nós somos homens maus vivendo entre homens maus. E a única coisa que pode nos acalmar é que a gente tem que concordar em pegar leve um com o outro. Faz total sentido. Não adianta a gente querer ser extremamente beneficiado e continuar vivendo. Pega leve, porque todo mundo tem as suas feridas. Não adianta esperar, ter uma expectativa de que uma pessoa que você não controla vai agir de tal forma. É complicado. E aquele continua falando que se a gente fizesse uma lista das pessoas que mais machucaram a gente, com certeza eu ia estar em primeiro na lista de gente que mais me machucou. Não esquece disso. Aqui ele fala que tanto que um problema é um problema ou não depende do que a pessoa quer. Não depende dos nossos desejos. Se alguém está se afogando e chega um cara e puxa a pessoa, ela vai ficar feliz, porque ela está se afogando. Mas tem alguém querendo se matar afogado e chega uma pessoa e puxa, ela não vai gostar. Então depende do desejo de cada um, se uma ação é positiva ou não. E óbvio que quanto mais desejos, quanto mais você quer que a vida esteja exatamente do seu jeitinho, então mais você vai sofrer. Se você é mais tranquilo, tem menos desejos, menos vontades ali específicas, menos a vida vai te deixar chateado. E nisso também entra outro ponto de você pensar e antever tudo que pode acontecer de mal. É que ele chama de foresight, que é visão futura. Quanto mais foresight alguém tem, quanto mais a pessoa antecipa possíveis maus, melhor e mais calma a pessoa fica, porque nada pega ela de surpresa. É que ele fala que o maior custo, de longe, é o custo emocional que um problema ativa. Ele fala que uma das possíveis coisas é manter um jornal de problema para marcar o custo físico e o custo emocional aqui. Mas que geralmente o custo emocional é muito maior. Ele fala que como as pessoas reagem ao estresse, muitas delas compartilham, querendo ajudar as pessoas, mas muitas delas também compartilham querendo se vitimizar mais do que a pessoa que está passando pelo problema e fica naquela briga de eu sofro mais que você, o meu problema é pior e tudo mais, que todo mundo conhece pessoas assim. Uma das formas bacanas de compartilhar é a gente compartilhar uma coisa que a outra pessoa pode vir a passar e na esperança de que ela tenha um pouco mais de informação do que a gente teve na época. Então, muito do que eu faço aqui é compartilhar coisas que eu estou aprendendo e que eu queria ter aprendido 10, 15 anos atrás, mas que eu estou aprendendo só agora. Ele também fala aqui que muita gente compartilha as histórias para impressionar as pessoas, falam, nossa, como eu sou resiliente perto de problema e tudo mais, isso é uma possibilidade. E aí ele entra num lugar aqui que assistir pessoas vencerem problemas é muito engraçado e divertido. É por isso que a gente vê tanto esporte, tanto filme. Todas essas histórias têm alguma pessoa, algum grupo vencendo problemas, passando por setbacks. Uma novela, sempre tem alguém passando por problema. E aqui ele até fala que a maioria das pessoas não escreve histórias, nem ficção, nem nada, mas adoram descrever com detalhes, inventar e aumentar tudo sobre como elas venceram os problemas, ou se não venceram, justificar de uma forma incrível o motivo pelo qual elas não conseguiram. Ele cita o sono aqui também, que no sono, um único sono pode estar cheio, tem uma cadeia de problemas, mas e que a gente acorda quando geralmente surge um outro, né? Mas ele também fala aqui que os problemas que a gente experiencia, vive enquanto a gente está acordado, não podem da mesma forma ser eliminados simplesmente abrindo os olhos. É importantíssimo a gente desenvolver uma estratégia para lidar com eles. E a estratégia que a maioria das pessoas está usando simplesmente não funciona, que é ficar frustrado. Então, nos próximos capítulos, nos próximos dias, a gente vai descobrir o que esse livro está falando aqui, qual que é a ideia dele por trás. Vamos que vamos.